Oi, gente, mais um Edifique chegando, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Eu sou Adriana Polizel e antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero te pedir, por favor, se inscreve no nosso canal, isso nos ajuda muito, faz com que o nosso vídeo alcance muito mais pessoas. Então é algo tão simples para você e tão importante para a gente. A gente conta com você, hein? Gente, hoje o episódio tá imperdível porque a gente vai ouvir uma história de coragem, uma história de obediência e de amor ao próximo. A nossa convidada, gente, começou a sua missão no Senegal aos 27 anos de idade, bastante jovem, e ela deixou para trás a sua zona de conforto para atender ao chamado de Deus em um contexto cheio de desafios e contrastes culturais. É o evangelho na prática, né, gente? Muito bem-vinda, Ana Paula Oliveira. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso, porque você, na verdade, está aqui no Brasil, né? Tem um tempinho, você comentou comigo desde dezembro? Dezembro. Tá, e você estava na cidade de Santos, é isso? Sim. Lá você tem família? A minha família mora lá. Tá, então você é santista? Eu sou paulista, nascida em São Paulo capital. Tá. Depois passei a minha infância até os 18 anos, dos 5 aos 18 anos na Bahia, em Itaberaba. Depois regressei para São Paulo para estudar e depois fui para o Senegal. Tá. Então tem uma mistura. Uhum. E aí, vamos lá, né? Você me disse que você está há 30 anos no Senegal. Você foi para lá com 27 anos, né? E eu dei uma pesquisadinha aqui. Você, desde pequena, desde criança, o seu coração pulsava pela África. Explica melhor isso pra gente, Ana. Eu sempre falo isso quando as pessoas perguntam, né? Como que você foi parar no Senegal? Eu acho que era uma coisa que já foi colocada por Deus no meu coração desde muito pequena, porque eu muito pequena eu sempre amava as imagens da África, a filosofia de vida das pessoas, e sempre falava que eu gostaria de ajudar a África. Olha. E uma vez eu vi um filme da Madre Teresa de Calcutá, que não é África, que ela trabalha na Índia, mas eu fiquei muito impressionada com o trabalho de doação dela, da sua vida em prol daquelas pessoas tuberculosas, das pessoas que tinham muita dificuldade, muita pobreza. E eu associei essas duas coisas, as imagens das crianças sofrendo na África e a doação daquela mulher. E eu disse para Deus que eu queria fazer alguma coisa, que a minha vida tivesse um sentido, como tinha o sentido a vida dela em prol do próximo. E você já pensava nisso como criança, sendo criança? Sendo criança, Você via imagens, alguém te mostrava? Sim, em escola, na escola. Na igreja, naquele momento, na minha infância, nós não tínhamos um trabalho de missões, não se falava de missões tão abertamente como se fala hoje, né? Que se fala os missionários que vão para a África. Então eu tinha muita... A minha referência era a história da África mesmo na escola. E as imagens que se passavam muito na televisão, nos programas, falando sobre a África, a miséria, as coisas difíceis que se vive na África, né? Depois fui descobrir que não são só misérias na África, mas aquilo foi o que me atraiu num primeiro momento. Que coisa. E você já era crente ou não? Sempre fui crente. Sempre. Nasceu num lar cristão. Nasci num lar cristão. E aí você comentava isso com a sua família, com a sua mãe? Sim, sempre o comentei que ela já falava? desde muito pequeno. Todo mundo ouvia, mas como se ouve uma criança falar, eu quero ser médica. Ah, tá bom, você vai ser médica. Então todo mundo ouvia eu falar e dizia, interessante você gostar da África, né? Porque não tinha uma outra razão, era simplesmente uma admiração e algo que eu gostava. Mas isso foi virando uma coisa realmente bem costumeira, bem uma fala que foi se repetindo e as pessoas foram repetindo. A Ana gosta da África, a Ana gosta da África. E aí quando eu estava mais adolescente, chegaram umas missionárias na minha cidade, vindas da Suécia. Então a gente teve um momento que a gente começou a entender, nossa, uma pessoa que sai da Suécia e vem para o sul da Bahia, né, para pregar o evangelho, então começou a despertar essa parte então de missões. E aí eu fiz a ligação. Então, quem sabe um dia eu também vou ser missionária. E eu falava também
com a minha família, não, o meu sonho é ser missionário. O meu sonho é ir para a África. O meu sonho é viver na África. Mas aí, então, na sua adolescência foi quando você teve a certeza do seu chamado, foi isso? Sim. E como que foi essa certeza? Na minha adolescência, nessa minha busca, a minha adolescência eu digo sempre que eu andei na contramão, porque geralmente os adolescentes são rebeldes ou querem se desviar. Eu vinha de uma família de muitas gerações de cristãos, então da Assembleia de Deus de antigamente, que eram muitas restrições do fogo e das restrições, né, para uma adolescente. Então, geralmente, as minhas amigas, as pessoas tinham aquela tendência de dar uma saidinha ali no mundo. E eu fui no contramão disso. Você não chegou a se desviar. A minha adolescência foi o tempo que eu mais me conectei com Deus. Foi um tempo assim que eu tive uma busca intensa de Deus, que eu queria mais conhecer Deus, saber quem Ele era, o que Ele tinha para mim. E numa dessas buscas, eu estava num culto, onde estava buscando o batismo com o Espírito Santo, e aqueles cultos avivalistas que nós tínhamos antigamente, que vinham aqueles pastores, depois chamava todo mundo para frente para orar pelo batismo com o Espírito Santo. E eu estava nesse momento dessa busca, e eu fui ali na frente, recebi aquela oração, e uma pessoa, o pastor falou, olha, quem está do lado, ore pela outra pessoa. E nós nos abraçamos e começamos a orar, e aquela menina foi tomada por Deus em profecia. E Deus falou comigo muito claramente, eu te formei no ventre da tua mãe com características especiais para você ir para a África. Nossa. E você vai viver na África. Então, a partir dali, eu não tinha mais somente aquela paixão pela África, mas eu sabia que era algo que Deus queria. Falou mesmo a palavra África. A palavra África. Nossa, foi a confirmação. E mesmo. Foi uma confirmação. Então, claro que eu saí do culto e falei para minha mãe, eu vou para a África agora, né? Tipo, hoje. Mas eu tinha 14 anos, né? Minha mãe disse, não, você vai para a África, mas você vai estudar, você vai se preparar. Um dia você vai para a África. Né? Então... Mas aquilo foi, então, fazendo parte do seu crescimento aí, da sua adolescência. Da minha convicção, porque foi muito forte e foi muito específico. E Deus falou, eu criei você no ventre da sua mãe, te coloquei características especiais para que você fosse para a África. Poxa. Então eu tinha muita convicção de que não era só um sonho a ser realizado, mas era um cumprimento de algo que Deus tinha para a minha vida. Então comecei a desejar muito mais isso. E aí a minha adolescência, a minha juventude, as minhas formações, as minhas escolhas profissionais... Foi tudo caminhando. A minha oração era sempre, Deus, quando eu chegar na África, isso vai ser útil, isso vai ser... Eu vou usar, né? Então, tudo foi canalizando para me formar mesmo, me dar ferramentas para quando eu chegasse. E aí você chegou a fazer faculdade, a estudar? Sim, eu fiz faculdade de teologia, minha especialização em missiologia. Estudei, naquela época a gente estudava magistério, né? Então, me formei professora, fui ser professora, fui concursada do Estado, da Prefeitura. E chega uma hora na vida que a gente vai andando, né? E vai começando os questionamentos. E agora, né? E agora, Senhor? Agora ou não é? Eu vou estudar, tudo bem. Agora eu faço faculdade ou não faço? Vou ser enviado ou não? E é sempre aquela espera, né? Qual é o momento? E foi bastante tempo de espera, né? Você tempo. Foi, então, com 27 anos. 27 anos. Foram 13 anos de espera. 13 anos. E essa preparação, eu acredito que também não foi só a preparação intelectual, mas a preparação do seu coração também, né? Até do seu psicológico. Sim. Né? Eu sempre digo que nada no processo pode ser descartado, porque quando a gente tem um objetivo e Deus tem um plano, existe um processo a ser passado. E nesse processo a gente tem um aprendizado enorme. Nada pode ser descartado. Então, quando eu cheguei na África, coisas que eu tinha passado, que eu pensei, nossa, se eu não tivesse passado isso, eu não teria essas ferramentas que eu tenho hoje, eu não teria essa concepção, eu não teria esse entendimento. Então, tudo que eu fui passando nesses 13 anos de preparação, de espera, porque são muitos questionamentos. Quando você tem um chamado, você recebe uma palavra de Deus, existe uma ansiedade para que aquilo se cumpra, né? Deus, quando que eu vou? Quando que o Senhor vai me enviar? Pastor, me envia, tempo, né? Pastor, aí com isso os teus amigos já sabem da tua história, do teu chamado.
O teu pastor já sabe, você fica naquela ansiedade quando isso vai acontecer. Mas é muito importante o tempo de espera, e esperar é realmente o tempo que o Senhor vai trazer esse chamado à luz, porque é quando você vai estar pronto, é como uma fruta que vai amadurecendo, né? Ela tem que ter o momento certo de colher, não adianta você colher antes que vai estar verde, não adianta você colher depois que vai estar estragada, tem um momento certo. Então foi esse amadurecimento que eu trabalhei na igreja, em todos os departamentos. Você foi tocando a vida. Fui tocando a vida. Né? Com aquilo no coração, mas a vida seguia. A vida seguindo, sempre com o meu objetivo, que era um dia ir para a África, mas fui fazer faculdade, fui trabalhar, fui fazer concurso, fui prover a minha vida, fui aprender outras coisas, me especializar em outras frentes também, e o lado ministerial, aprendendo com pastores, crescendo na igreja, passando por vários departamentos, o que foi me capacitando realmente para quando eu chegasse lá ter mais ferramentas. Da forma que você fala, parece que você estava super plena nessa espera. Tava? Ou você está falando assim porque é agora? Passou, né? Você mas como ficava eu disse, muito ansiosa, ficava questionando, ai Senhor, eu quero ir, por que está demorando tanto? Com certeza, agora é uma conclusão do que aconteceu, né? Que eu sempre digo, os testemunhos são ótimos porque a gente passou. Mas se a gente contar o testemunho na hora do que está acontecendo, vai ser bem diferente a fala. Então, com certeza, foram altos e baixos, foram muitos momentos em que eu me questionei se realmente isso era uma palavra de Deus ou se era uma coisa da minha cabeça, se realmente eu estava pronta. Houveram momentos em que eu pensei, não, eu acho que eu devo agora realmente estabilizar a minha vida financeira, galgar outras coisas. Então, é um alto e baixos, né, de vários questionamentos. Porque se for ver, né, você estava com a sua vida feita, né? Profissional, estava bem na vida profissional, até financeira, né? E de repente você teve que abrir mão. Sim. Né? E como que foi o país, a escolha do país? Você escolheu? Ou como que surgiu o Senegal? Senegal foi um grande desafio para mim, porque assim, eu tinha a palavra África, que é um continente. Né? Sim, poderia ser inúmeros países, né? Qualquer país da África. E eu, assim, na minha escolha, eu amei a África e eu escolhi Moçambique. Nos meus sonhos, eu sonhava com Moçambique. Não, eu vou para a África, mas é Moçambique. Então, eu pesquisava Moçambique, eu até aprendi algumas palavrinhas de dialetos e tal. No meu pensamento, vinha muito Moçambique. Quando nós recebemos o pastor Otávio Marques, que foi o pastor que viveu 20 anos no Senegal, entre Guiné-Bissau e Senegal, e depois desses 20 anos, ele voltou para o Brasil, pensando que ele ia encerrar a carreira missionária dele, e o Senhor falou para ele, você vai voltar para a África fundando uma missão, uma base missionária com jovens missionários. E aí ele saiu nas igrejas pedindo para os pastores, contando essa visão que Deus tinha dado para ele, pedindo, você não quer enviar o seu missionário para que nós comecemos essa base missionária? Então, quando ele chegou na minha igreja e ele contou isso, o meu pastor, que já sabia, a Ana vai para a África, a Ana vai para a África, falou, olha, eu tenho uma menina aqui que vive dizendo que vai para a África, quer ir para a África, vamos ver se ela vai aceitar mesmo ir para a África. Era o ano, sabe aquele ano da sua vida que está tudo certo, como você acabou de falar, né? Tudo encaminhado, eu estava com 2 contratos bons de trabalho, eu estava estabilizada, eu tinha minha vida financeira. Na igreja, eu estava naquele momento de alta que você consegue, né, estar estável ali, progredindo ministerialmente. Estava tudo tranquilo, aquela calmaria, aquela paz. E era o primeiro domingo do ano, de 97. E eu estava ali sentada na minha igreja e, de repente, entrou o motorista do meu pastor presidente, que era em Santos, a minha igreja era em São Vicente. E ele conversou com o meu pastor no púlpito, e do púlpito o meu pastor mandou me chamar e falou assim, olha, o presidente está falando que quer falar com você, o pastor Paulo Alves Correia. Então eu saí ali naquele carro, 1000 coisas passando pela minha mente, né? Mas não imaginei que fosse missões. Eles só falaram para você entrar dentro do carro. Dentro do carro e que eu fosse para uma reunião na sede. Então,
passava ali, quer que faça um trabalho com jovens, ou quer que faça algum projeto novo, mil coisas, de tanto que naquele momento eu não estava mais ligada no chamado, já não estava mais... Você já estava mais desencanada. Estava assim, estava esperando, continuava esperando, mas não estava mais naquela, Deus, quando vai ser aquela ansiedade mais. E ali passaram várias coisas na minha cabeça, menos que realmente fosse um momento do chamado, um convite. E aí, quando eu cheguei, ele me apresentou ao pastor Otávio Marques, pediu para eu contar o meu testemunho, né, que esse testemunho que eu acabei de contar, do meu chamado. E eu falei ali, naquela reunião, tinha eu e tinha mais 3 casais de missionários também que estavam se apresentando. E o pastor deveria escolher uma pessoa, um casal ou uma pessoa para ir para o Senegal. E aí o meu pastor falou assim, e aí, Ana, chegou o momento, você vai? E eu olhei para ele e falei assim, pastor, eu nasci para ir para a África. Eu vivi esse tempo todo me preparando para ir para a África, então eu vou sim. Aí ele falou, é o mês que vem, nós estamos em janeiro, é para ir em fevereiro. Então eu tinha que fazer uma série de desligamentos. No final eu acabei indo em agosto, mas o meu chamado, o meu sim foi dito naquele momento ali, sem titubear, porque eu tinha realmente muita convicção. Você estava realmente preparada. Estava preparada. Foram anos, né? Sim. Até chegar esse momento. E aí, como é que foi? Quando você chegou lá em Senegal? Eu cheguei em Senegal. A primeira coisa que você pensou, o que você já foi descobrindo? Sim, aí descobri antes, né, com o pastor falando que estava ali me chamando para ir para a África e eu disse sim. Só que eu não sabia que era Senegal, né? Eles não tinham falado que era Senegal. Não tinham falado que era Senegal. Aí no processo eles falaram, então, o país é Senegal. Eu, nossa, mas eu estava me preparando para Moçambique, né? Aí fui pesquisar Senegal, língua francesa, né? Super difícil, a gente não tinha nenhuma noção de francês. Assim, a gente estuda na escola inglês, não francês. E país muçulmano. Então tinha uma série de outras coisas que eu não tinha me preparado, porque o meu foco era meio que Moçambique. E aí eu fui falar com o meu pastor, ele falou, olha, Ana, a sua passagem tem uma validade de 3 meses. Então você vai, você olha e você vê se realmente é o país que você quer ficar, você fica. Se você não sentir que vai, então no prazo da sua passagem você volta. Aquilo me tranquilizou. Eu fiz então uma oração e falei, Deus, se o Senegal é o país que você tem me chamado, me escolhido lá no ventre da minha mãe, então faça com que eu aprenda o francês muito rápido. Que eu aprenda antes desses 3 meses que eu consiga me comunicar em francês. E era um desafio enorme, era muito, muito grande, mas eu precisava realmente dessa confirmação do lugar onde eu ia ficar. E aí, quando foi vencer a minha passagem, foi o Espírito Santo que me lembrou, naquela manhã. O Espírito Santo falou para mim, você vai vencer a sua passagem, você tem que dar uma resposta para o seu pastor. E eu falei, é verdade. E aí o Espírito Santo me falou assim, como foi o seu dia? E aí eu fui falando, eu evangelizei as crianças, e você falou francês? E eu tinha falado francês, o Senhor me deu uma facilidade muito grande de aprender francês. É mesmo? Em quanto tempo, mais ou menos, você aprendeu? Eu comecei a me comunicar com os 3 meses, como tinha sido o prazo que Deus tinha me dado. Claro que depois eu fui estudar, eu fiz Aliança Francesa, eu fiz faculdade de francês, eu me aprimorei na língua, porque temos que nos aprimorar, mas aquele primeiro passo ali de sair do zero até conseguir me comunicar foi um tempo recorde para mim. E como que você fez isso? Aprendendo, falando com as pessoas, porque eu estudava com um professor particular em casa, mas a gente tinha muito tete a tete, né? Tinha muito contato com a população, porque a gente estava plantando uma missão e estávamos plantando uma igreja. Então a gente tinha o dia inteiro que a gente tinha que comunicar com aquelas crianças, ouvindo e tentando falar e aprendendo com eles. Nossa. E aí vai fluindo. Claro que uma imersão na língua te ajuda muito, né? Porque você não tem para onde correr. Sim, mas é um desafio grande, né? É um desafio muito grande. E hoje continua sendo o maior desafio dos missionários, né? É aprender o idioma. Porque a comunicação do evangelho na língua do coração, você pode pegar um tradutor que vai te traduzir, mas quando você consegue passar a palavra na língua
no dialeto daquela pessoa, vai ter um efeito muito maior. Sim, né? sim. E lá no Senegal fala-se o francês, fala-se outros idiomas também, tem os dialetos, O né? dialeto, nós temos o francês, que é a língua oficial do país, e temos o Wolof, que é o dialeto oficial do país, e fora isso nós temos 46 dialetos, né, pequenos, de pequenas etnias, de grandes etnias também, de outros dialetos que se falam. Então, mais para Dakar, mais para o centro do Senegal, é o Wolof que predomina. No Ocidente já é mais o Pular, né? E no Sul já temos o crioulo e outros dialetos, mas cada pequeno grupo étnico tem o seu dialeto próprio. E aí, quando você chegou no Senegal, você foi para Dakar ou foi para alguma aldeia? Eu fui para Dakar. Para Dakar, que é a capital. Que é a capital. Quantos habitantes? Hoje tem 14, o Senegal hoje tem 14 milhões de habitantes, o Dakar tem 7 milhões, eu acho. Bastante, bastante. É uma grande população. E aí, o que te chamou mais atenção ali? O que foi mais diferente que você falou, meu Deus, que lugar é esse? O que eu estou fazendo aqui? Ou você ou não chegou a pensar isso? Não, eu não tive um choque cultural chegando no Senegal. O meu choque, na verdade, foi ao contrário, porque eu cheguei na capital. Quando eu cheguei, já existia uma casa da missão alugada, que era uma casa convencional de tijolo. E aquilo ali eu não me sentia na África, porque eu tinha me preparado muito para aquela África dos livros, aquela África mesmo de beber água do poço, de morar na casinha de barro. Eu tinha me preparado muito para isso. Olha só. E quando eu cheguei, eu me lembro até hoje, assim, muito nitidamente de estar indo do aeroporto e pegando estrada asfaltada e chegando naquela casa e olhando e dizendo, sabe, uau, não é isso que eu quero. Era mais do que você estava esperando. Então. Era muito mais do que eu tinha me preparado. Então eu fui falar com o meu pastor, né, com o diretor da missão, falar, pastor, eu vim para a África, eu queria ir morar numa aldeia. Gente. Aí ele, não, Ana, você é uma jovem, solteira, é mulher, não é seguro, né? Então você não pode ir ainda para morar numa aldeia, você precisa ficar aqui. Deus cuidou de você, né? E eu só fui me sentir chegando na África mesmo, 3 anos depois, quando eu casei, nós fomos enviados para Kédougou. Kédougou é a última cidade do Senegal, que foi onde nós desenvolvemos o trabalho com os leprosos, e ali era a África para a qual eu tinha me preparado. Ali realmente era uma cidade muito pequena, trabalhei com etnias minoritárias, com muita falta de contato com a civilização de verdade. E ali chegou no meu coração, uau, ali cheguei na África agora. Era isso aqui que eu estava esperando, realmente. E nisso você já tinha nascido a sua filha? Ou não? Não, ainda não. A minha filha nasceu, eu cheguei em 2000 em Kédougou, recém-casada, tinha 3 meses de casada, e a minha filha nasceu em 2005. Tá. E como foi ser missionária com uma filha, né? A família, o seu esposo na época era missionário também ou não? Sim. Era também. Como que foi? Porque eu acredito que muda bastante, né? Sim, é outra situação. Você chegou a pensar em desistir, falar, agora que eu tive minha filha, acho que é melhor voltar para o Brasil? Nunca. Ou não? Não. Eu sempre vi como um complemento. Primeiro que eu me casei com um jovem senegalês. Isso me introduziu completamente na cultura senegalesa. Eu consegui participar e vivenciar coisas que realmente um estrangeiro não conseguiria, mas agora tinha uma nacionalidade senegalesa, então isso me introduziu muito mais, o que me fez compreender muito melhor a cultura, me fez compreender muito melhor alguns posicionamentos deles, conviver com as mulheres, com todas as questões que as mulheres no Senegal convivem, né, como a poligamia e outras mais. Menina, conta essa história da poligamia, como é que é?
Sim, o Senegal é um país 97% muçulmano, né? 94% muçulmano hoje. E o islamismo, ele fala que você pode ter até 4 mulheres oficialmente. E o pessoal tem mesmo? Tem mais do que 4, na verdade. É mesmo? Pode ter até... Não, pode ter oficialmente. Quando eu fui me casar, por exemplo... casar no papel com 4. No papel com 4. Mas se você quiser ter 5, 6 esposas... Não... Você tem... O islamismo, o Alcorão diz que você tem que separar, deixar uma das mulheres, se você quiser ter uma quinta. Mas você também pode ter concubinas, né? Então, ele te permite isso. Então, quando você começa a conversar com as mulheres, elas dizem, não, isso é normal, porque é a nossa cultura. Mas quando você começa uma amizade com essas mulheres, você encontra mulheres que realmente são feridas, né, por essa situação. Porque ninguém... não é normal, né, que as pessoas dividam o seu marido. Na verdade, o que elas gostariam era sentiam, então, esse incômodo de que não é normal? Ou muito velado. Muito velado, porque é uma coisa, religiosamente é permitido, legalmente é permitido, então é meio que você nadar contra a correnteza, né? Mas assim, não dentro do coração de uma mulher não é normal, né? O que ela realmente quer é ter o seu esposo, a sua casa, os seus filhos. Então existe essa luta que a gente participou com muitas mulheres ali. Então existem no Senegal várias lutas para as mulheres, né? Quais mais? O que mais que você via, que você vê até hoje, né? Porque você ainda mora lá, né? O que você vê ainda de tão diferente? Em relação às mulheres, curioso, assim. Em relação às mulheres, nós temos a poligamia, que é algo que é muito fora do contexto, do nosso contexto, né? Uma casa com 4 famílias coabitando. Nós temos o casamento precoce, né? Que lá as crianças são dadas em casamento muito jovens. Tem até acordos na própria maternidade. Nossa, de casamento. Olha, meu filho vai casar com a sua filha. Isso ainda é real hoje. Existe... Que idade, mais ou menos, né? A idade é a partir da primeira menstruação, ela pode ser dada em casamento, né? Então, tipo, dependendo do 12, 13, quantos anos ela estiver, esse é o parâmetro, né, que ela pode ir. Mas ela pode ser prometida muito antes, ela pode ser... Geralmente, quando são pessoas muito pobres, os pais acabam negociando isso com homens mais velhos. Nossa, né? Isso é muito chocante, né? Mas é uma realidade no Senegal, né? Nós temos também a excisão, que é a mutilação feminina, né? Que hoje é proibido pela ONU. Nossa. Hoje tem muitas campanhas no país para que não seja feito. Mas como que é isso? Retirar do clitóris das meninas abaixo de 14 anos. Então, uma agressão muito forte. Mas isso é feito por quem? São mulheres que são preparadas para fazerem isso. São mulheres idosas que já têm uma linhagem dessas mulheres que fazem isso. Hoje é totalmente condenado pela ONU, tem toda uma campanha do governo para não aceitar. Mas existe ainda uma cultura muito forte das meninas. Mas com qual objetivo isso é feito? O início seria controlar essas meninas, para que elas não ficassem saindo com vários homens, pra ou que não tivessem relações. Mas é uma agressão enorme, porque é retirado o clitóris, não existe nenhum tipo de anestesia, de higiene, a mesma lâmina. Existe, na época da AIDS, se perdeu muitas crianças contaminadas. É algo comum ali. Ainda é algo comum, apesar de ser algo hoje muito escondido, por causa justamente dessa proibição, né, do governo, essa luta para que se acabe isso. Mas a gente ainda vê muitas crianças, muitas meninas que dizem, não, eu quero participar, é um ritual importante na minha etnia. E você entra aí num contexto cultural também. Tá. A gente vai falar ainda da questão
da maioria ser muçulmana, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu trabalho mesmo. Você chegou a abrir um posto de saúde? Como assim, gente? Como é que a pessoa abre um posto de saúde? E também uma escola profissionalizante. Sim. São os dois projetos, porque no Senegal, assim como toda a África, é uma situação de pobreza muito grande. Existe uma grande necessidade. A saúde no Senegal ela não é gratuita. Não temos SUS no Senegal. Então, qualquer ida ao hospital você tem que pagar. Ainda que seja um valor muito pequeno, que você diz assim, tem que pagar, mas tem que pagar R$2. Mas tem pessoas que não têm R$2, né? E aí um país muito pobre? O Senegal é um país muito pobre. É uma pirâmide de muitas pessoas muito pobres e uma pequena minoria de pessoas muito ricas. Tá. Existe também um lado rico do Senegal. Nós temos muitos homens de negócios riquíssimos, políticos riquíssimos, mas é uma pequena minoria. E a maioria esmagadora é realmente muito pobre. Tá. Então, nós lidamos com essa parte pobre da população pobre e vemos, então, pessoas que não têm acesso à saúde, né, de jeito nenhum, porque elas têm que pagar. E, então, veio na nossa oração de montar a missão, nós fizemos um momento de oração, perguntando ao Senhor quais seriam as estratégias que Ele nos daria ali naquele país. E uma das estratégias foi justamente abrir um posto de saúde para ajudar essa população e vir em socorro, né, dessas mulheres que tinham partos em casa ou que tinham que pegar carros para ir muito longe. Então, uma das coisas que nós fizemos para ajudá-los é abrir esse posto de saúde, que conta também com uma maternidade. Então, hoje a gente tem crianças que nascem ali e temos salas de dentista. É um hospital, então, praticamente. É um mini hospital. Ele é pequeno, mas ele tem... Hoje nós temos 1.500 pessoas que passam por mês na nossa estrutura. E tudo isso com o respaldo de quem? De alguma igreja, alguma instituição? Não, hoje o posto de saúde ele é totalmente autossustentável. Ele mesmo vende os seus remédios e paga os seus funcionários, mas no início nós contamos com uma igreja nos Estados Unidos, na Califórnia, que foi quem construiu esse posto pra gente. Teve uma ajuda em dólar aí. Em dólar, com certeza. E foi muito importante porque foi o nosso momento de abertura da missão. Então nós precisávamos desenvolver algum trabalho social e esse posto veio e a gente conseguiu construir e mobiliar, né, colocar todos os aparelhos, as coisas que precisavam ali. E tínhamos missionários trabalhando, temos até hoje missionários que trabalham e temos também uma equipe senegalesa que trabalha, o que nos traz essa mistura da mentalidade do brasileiro com também a mentalidade do senegalês para levar um trabalho de qualidade, um final de qualidade, né? Um atendimento de qualidade para essas pessoas. Tá. Então, nosso posto de saúde hoje ele é muito bem frequentado e é tido como uma das estruturas modelo na nossa área. Olha que bacana. E aí, como que surgiu a escola profissionalizante? A escola foi muito interessante, porque eu ainda estava em Kédougou, né? Depois eu vim morar em Dakar. Tá, o posto era em Kédougou. O posto de saúde é em Dakar também. Nós temos 2 postos, um em Kédougou e um em Dakar. Tá. Hoje nós temos 2 estruturas de saúde, uma em Kédougou, uma em Dakar. E eu ainda estava em Kédougou, porque em 2009 eu vim para a base, morar na base. Então, eu ainda estava em Kédougou quando Deus me deu um plano de uma escola profissionalizante. Eu estava muito orando para o Senhor para que Ele me desse projetos e o Senhor me deu então esse plano dizendo, olha, essa vai ser uma escola, não vai ser uma escola para crianças, vai ser uma escola para jovens e vai alcançar justamente essas meninas que saem da escola porque elas são chamadas ou para o casamento
ou para estar em casa sob a desculpa de que elas não são inteligentes o suficiente para aprender, ou os meninos que também são chamados a saírem da escola muito cedo porque vão buscar um dinheiro para casa. O pai não tem dinheiro para colocar comida em casa, esse menino aí indo para a escola todo dia sem fazer nada, não, vai trabalhar para trazer um dinheiro para casa. Nossa. E o que faz com que os meninos aos 18, 20 anos, eles não têm nem profissão e também não têm um diploma, nem foram à escola e nem aprenderam nada. E então a ideia é fazer uma escola onde a gente fosse dar uma profissão para esses meninos que não tiveram escolaridade e também trazer esses meninos para um ano internos na base com a gente, onde a gente ia mudar, não somente trazer uma profissão para eles, mas oferecer várias outras coisas para uma transformação radical de vida. Nossa. Onde eles iam aprender como comer de uma outra maneira. Por que de comer de uma outra maneira? No Senegal se come numa bacia. No chão, não é? No chão, numa bacia. Com a mão. Com a mão. Culturalmente é correto, porque é a cultura deles. Só que eles, sendo profissionais que vão fechar contratos agora com pessoas, um estrangeiro, um francês, uma outra pessoa, eles também precisam ter conhecimento de outras maneiras. Saber se portar, né, ali. Exato, para que eles tenham um crescimento. Assim como nós, né, no sentido contrário, quando a gente chega no Senegal, a gente também precisa aprender a cultura deles para poder comunicar com eles. Eles sendo introduzidos no mercado de trabalho, quanto mais eles forem diferenciados, mais oportunidades e mais chances eles terão. E isso era bem aceito por eles? Sim. Eles não viam como algo que estava ofendendo a cultura deles? Não, no início a gente tinha alguma resistência, tipo assim, não, mas é a nossa cultura. Mas aí quando a gente começava a falar do jeito que eu estou falando, explicando olha, não, por quê. Você tem direito de comer do seu jeito, só que quando você vai num emprego de uma multinacional, você vai dizer, olha, eu aprendi informática na escola de Mbali e agora eu estou aqui, eu quero um emprego. Você vai falar com um francês, você vai falar com alguém que está do outro lado do mundo. Como é que você vai se comportar? Você tem que aprender a se comportar também, assim como o presidente de vocês. Ele também come na casa dele, na bacia e no chão, porque isso que é bom. Mas quando ele vai na França, ele também sabe sentar numa mesa e comer com talheres. Olha, então é isso que nós estamos ensinando para vocês, né? Uma outra maneira de viver, como se sentar, como se vestir, a maneira de falar, né? E demos outras ferramentas, como eles estão lá aprendendo a fazer esquadrias de alumínio ou elétrica, mas ao mesmo tempo eles também estão aprendendo inglês, estão aprendendo informática, estão aprendendo gestão, administração. Então, quando eles saem da escola, eles saem com uma bagagem completa para entrarem realmente no mercado de trabalho. E vocês têm um acompanhamento desse pessoal que termina a escola? Você tem histórias de jovens que conseguiram um emprego, estão trabalhando hoje, estão se dando bem na vida? Temos muitas histórias muito interessantes. Esses meninos hoje, quase todos, 90%, 80% deles estão trabalhando nas suas áreas, mas 100% deles estão empregados. Aqueles que não conseguiram na sua própria área, migraram para outra área que tinha curso na escola também, e hoje todos eles trabalham. Eu tenho uma história muito interessante de um dos meninos que chegou e ele chegou com muita dor de cabeça. E ele dizia, não, eu não vou para aula hoje. Uma semana não vou para aula hoje. Eu fui conversar com ele, perguntei, mas o que acontece? Eu tenho muita dor de cabeça e eu sou burro. Eu sou burro, eu não vou aprender, eu não sei por que minha mãe me mandou para cá, porque eu sou burro. Eu falei, mas como que você fala que você é burro? Ele fala, não, eu sei, porque desde pequeno as pessoas dizem que eu sou burro. Quando eu era muito pequenininho, a minha mãe me colocou na escola, a professora me mandou embora, porque disse que eu era burro, que eu nunca ia aprender. Aí quando eu cresci, os meus amigos estavam na discussão de política, de alguma coisa, eu ia dar uma opinião, eles falavam, cala a boca você, porque você é burro. Você não foi para a escola, você é burro. E ele foi assimilando que aquilo era uma verdade absoluta para ele era burro. Então ele chegou na escola assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui porque eu sou burro e eu não vou conseguir assimilar nada.
E eu falei assim, olha, você não é burro, você é inteligente, Deus te ama. Falei algumas coisas para ele, mas naquele momento ali que eu olhei para ele, o Espírito Santo falou comigo, manda ele para o oftalmo. Eu falei, olha, vou te mandar no oftalmo, no médico. Aí ele falou, tá bom, porque eu tô com muita dor de cabeça. Falei, tá bem então, vamos te mandar no médico. Só que ao invés de mandar para um médico normal, eu mandei no oftalmo. E ele tinha um problema gravíssimo de vista. Nossa. Então o médico passou vários colírios, fizemos o óculos dele e aquele menino se transformou no melhor aluno da classe. Coisa linda. E aí era emocionante vê-lo participando e dizendo assim, eu não sou burro. Realmente eu sou o melhor. E quando ele saiu da classe, ele foi o único aluno que conseguiu um emprego de carteira fechada, assim. Gente, e ele disse, olha, eu fiz o processo seletivo e eu fui o melhor. E ele tinha um orgulho de dizer assim, eu fui o melhor. Quer dizer, ele saiu de um complexo se ele não tivesse nunca chegado na escola, ele teria morrido pensando, eu sou um agricultor, eu vou ficar aqui plantando porque eu sou burro, eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Gente. Hoje ele trabalha em Dakar, numa empresa, e ele é um dos melhores funcionários. E ele tem essa história linda de superação. É tão bom saber histórias assim, né? De esperança mesmo. De esperança, né? exatamente. Que coisa linda. E como que é falar de Jesus para uma população que é quase 100% muçulmana? Existe cristianismo lá? Como é que é? Existe. O cristianismo é um pouco mais de 1% da população. Nós temos a Igreja Católica, muito forte até. O cristianismo, então, na verdade, é a Igreja Católica. Incluindo já a Igreja Católica. Tudo que fala de Jesus, né? Incluindo seitas e catolicismo, tudo. É um desafio muito grande, porque o islamismo é uma religião antiga e está enraizada realmente na população. Então, as pessoas têm a tendência a não aceitar, a ouvirem a palavra, mas nós contamos com o senegalês. O senegalês, ele é um povo extremamente aberto, hospitaleiro, eles amam o brasileiro, e então é muito fácil de dialogar, de falar, de mostrar para eles outras verdades, outras opiniões, outras opções de vida. Então, nós tentamos falar de Jesus, mostrar o caminho em todas as oportunidades que a gente tem. Vocês vão no dia a dia ali, nas tarefas comuns. Sim. É a forma de vocês irem falando. Eu costumo dizer que a melhor maneira de você falar de Jesus é mostrar Jesus. Quando você está num lugar em que você não pode falar abertamente de Jesus, ele tem que estar muito presente na sua vida, transbordando na sua vida, de maneira que as pessoas identifiquem Jesus em você, sem que você precise falar dele. É verdade. Né? Então, nós priorizamos muito isso, viver uma vida, porque nós vivemos com a população. Né? Nós moramos perto deles, nós vivemos com eles, nós trabalhamos com eles. Então, a nossa maneira mais eficaz de falar de Jesus é mostrando, né, qual é a diferença, qual é a nossa diferença de vida, de quem segue a Jesus e quem não segue, de quem tem Deus e quem não tem. E isso sempre fala muito mais forte. Né? E eu sempre falo, o evangelho nos países fechados, eles vão de sentido contrário. Porque no Brasil a gente fala de Jesus, a pessoa aceita Jesus, aí depois a gente começa um discipulado e mostrar e ensinar a Bíblia. E nesses países fechados nós vamos ao contrário. Primeiro a gente mostra quem é Jesus, começamos ali um debate, né, mostrando na Bíblia quem é Jesus, qual é a sua história, por que nós o seguimos, quem ele é, o que ele está fazendo na nossa vida, compartilhamos, né, os nossos sentimentos, e aí chega um momento em que essas pessoas dizem, olha, eu quero esse Jesus. É mesmo? Então, conversão... Você tem casos de pessoas que aceitaram através do trabalho de vocês? Sim, mas aí é a última parte, né, da história. É o final da história, que é onde começa a carreira realmente
deles. Sim. E eles já tinham ouvido falar de Jesus ou não? Ou de ouvir assim, Jesus, quem foi? Quem foi Jesus? Na verdade, o islamismo fala de Jesus, o Alcorão fala de Jesus. O Alcorão fala que Jesus foi um profeta, o Alcorão conta a história de Jesus, conta a morte de Jesus, e a diferença está na ressurreição de Jesus e de que eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Tá. Então aí é que começa o ponto de preparação. Mas sobre Jesus, um muçulmano que leu o Alcorão, ele sabe quem é Jesus, porque o Alcorão fala sobre Jesus. Mas a nossa missão ali de falar sobre Jesus é mostrando realmente esse amor, né, de Jesus, mostrando o quanto Jesus os ama, que cuida, que nos envia para cuidar deles e para falar dessa palavra que pode trazer essa transformação, trazer essa mudança de vida. Sim. E Ana Paula, é muito curioso, né? Porque você foi para o campo missionário aos 27 anos. O que você acha com relação aos jovens de hoje? Você acha que o jovem hoje não está muito mais interessado em ser missionário? Como é que você enxerga isso? Eu acho que hoje existe uma mudança na visão missionária. Quando eu fui para o campo, naquela época do meu chamado missionário, se dizia assim, eu vou ser missionário. Então você subentendia o quê? Que você era uma escolha definitiva. Você ia para o campo missionário, você ia morrer no campo missionário, você ia viver no campo missionário. Se você não morresse, mas pelo menos você ia viver muitos anos da sua vida até se aposentar no campo missionário. Isso mudou de alguns anos para cá. Né? Alguns anos para cá a missão tem sofrido uma reformulação. Existem hoje missões que se faz de longo prazo, mas existem missões que se faz de médio prazo e de curto prazo. Então existem muitos jovens hoje que estão interessados em fazer missões de curto prazo. Então eles, estou terminando meu ensino médio, antes de entrar na faculdade eu quero dar 1 ano para missões. É possível? Sim, é possível, é bênção. Terminando a minha faculdade, antes de começar a estudar eu quero ter uma experiência missionária. Ou então nós temos mesmo um projeto que é Doe as Suas Férias. Então você pode ir passar 10 dias, 15 dias, 1 mês fazendo uma imersão transcultural. Então tudo isso é muito válido. Só que, ao meu ver, eu acho que isso é uma faca de 2 gumes, porque isso enfraquece um pouco o campo missionário, porque, por exemplo, num campo transcultural, onde você tem que aprender uma nova língua, onde você tem que aprender uma cultura, e aí você vai e passa 1 ano, você pode ser muito contundente naquele 1 ano ali, mas é muito pouco, porque você não vai realmente aprender a língua, né, e a cultura. Então, dependendo do que você vai fazer, vai ser muito raso. Mas é válido, porque hoje existe uma escassez enorme no campo missionário. Existem coisas que foram acontecendo que foi tirando os missionários e isso é independente se é África, se é Ásia, se é Europa? Independente do campo missionário, hoje nós temos uma grande dificuldade de ter missionários, principalmente missionários a longo prazo. As pessoas estão muito focadas nisso, de eu posso dar 2 anos, 3 anos, 5 anos, mas quando se fala em 10 anos, 20 anos, são poucas as pessoas que dizem ainda assim, eu quero ir por 20 anos, eu quero ir por 10 anos. Eu quero ir por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado. Você tinha um prazo ou não? Não. Eu queria realmente... Você queria ir? Eu queria realmente morrer na África. Até uma vez eu falei para o meu pastor, eu quero um lugarzinho para eu construir uma casinha aqui. Mas assim, é uma visão que tá mudando. Não é que ela seja nem boa nem ruim, mas ela é diferente. Não o jovem hoje ele quer ter uma experiência missionária, ele até tem um chamado missionário, tem um amor missionário, mas ele não tem uma disponibilidade muito grande de tempo para estar no campo missionário. Também existem as questões dos jovens estarem se comprometendo muito cedo hoje. Na minha época, poucas pessoas faziam faculdade,
quando você se casava, depois você ia adquirir uma casa, depois você ia adquirir um carro, as coisas eram mais lentas. Hoje não, hoje você tem 18 anos, você faz um financiamento, você tem um carro, só que você tem 10 anos, 20 anos para pagar. Você faz 18 anos, você pode comprar uma casa, mas você tem 10 anos, 30 anos para pagar. Sim. E isso tem segurado muito as pessoas, porque elas querem ir, mas estão com dívidas, com compromissos. Todo mundo vai para a faculdade hoje, então todo mundo tem alguma coisa para fazer. Então isso tem, o campo missionário acaba ficando no segundo plano, tá ficando no segundo plano. Então eu vejo essa mudança. Eu acho que a gente tem que se adequar a isso. Não adianta a gente ficar reclamando, nossa, ninguém quer mais vir para morrer no campo missionário. Mas acho que hoje as missões têm que se adequar a isso e vivermos assim, né, de receber missionários de curto prazo e fazer isso dar certo, né? Então, graças a Deus, hoje nós temos aí as IAs, né, que é a inteligência artificial que está ajudando muito aí no aprendizado de idioma, até em traduções. Isso vai adiantar muito no campo missionário. Temos hoje a própria internet que facilita muito o conhecimento de cultura. Então, quando eu cheguei no Senegal, eu precisava viver alguma experiência para poder conhecer. Hoje, enquanto você está falando comigo aqui, você já está pesquisando e você com certeza. A gente conhece, vê um videozinho lá no YouTube, né? Pronto, já tô, e você já está pro Senegal. E é exatamente isso. Então, existe uma evolução e a missão tem que evoluir junto. Nós temos que nos preparar para esse novo modo de fazer missões, esse novo tempo. E para a gente encerrar, que conselho que você dá para esse jovem que quer ser missionário, mas tá com o pé aqui, outro lá, tem medo, né, de perder a estabilidade, né? Que conselho que você daria? Não tenha medo, né? Meu conselho seria não tenha medo. A caminhada de missões, ela é linda. Quando você tem um chamado, é autêntico. Eu ainda acho que existe a experiência missionária, pessoas que querem ter uma experiência missionária, e existe o chamado missionário, que é a pessoa que tem um chamado de Deus, que você vai mudar a história daquele país. Você vai mudar a história de uma etnia, que você vai fazer algo extraordinário em algum lugar. Então, esse é um chamado específico, é algo de Deus, é algo que uma palavra de Deus para a sua vida. Então, você não consegue fugir disso, por mais que você queira se estabilizar, que você queira sonhar outras coisas, isso vai estar sempre voltando para você, porque é um chamado de Deus para a sua vida. Então, se você tem um chamado, não tenha medo de nada. Porque eu passei muitas coisas no campo missionário, eu tive igrejas que me enviaram, igrejas que me abandonaram, tive sustento, tive não sustento, tive momentos de muita necessidade, tive momentos de muita alegria, de muita abundância. O campo missionário é a vida. Então, a grande diferença do campo missionário é que é Deus o seu patrão. É que é Deus o patrão. E ele não deve nada para ninguém. Ele não deixa a gente na mão. E não deixa a gente na mão. Então, quando você tem um chamado genuíno, Deus, ele nunca vai te abandonar. Nada vai faltar. Talvez você não tenha nada sobrando também, mas nada vai faltar. Então, eu tive momentos muito críticos, mas eu tive sempre Deus suprindo todas as minhas necessidades. Então, hoje a gente vê esse medo das pessoas, da falta, de viver por fé, de não ter. Então, o meu incentivo para o jovem missionário hoje é: confie em Deus, né? Hoje é muito melhor do que o meu tempo, né? No meu tempo a gente não tinha nem como. Eu fui para o campo missionário com uma igreja só, né? Hoje você tem possibilidades de visitar várias igrejas, fechar parcerias, você tem a internet, você tem YouTube, você tem um monte de coisas que pode te possibilitar uma vida melhor no campo missionário. Mas esse medo, essa instabilidade, eu acho que ela vai quando você tem realmente convicção do chamado. E a convicção do chamado, ela é primordial para você permanecer no campo missionário. Porque o medo da falta, ele é o mínimo que você vai ter no campo missionário. Porque os seus desafios lá são bem outros. Uau! E você está voltando então para o Senegal? Estou voltando dia 10. Você está lá há 30 anos e você pretende então morrer no Senegal, é isso? Não. Opa, peraí. Mudou então? Não vou morrer no Senegal. Não, eu passei realmente uma boa parte da minha vida, né, mais da metade da minha vida no Senegal, mas
Hoje eu entendo que eu não vou mais ficar morando no Senegal até morrer. Tá. Eu quero continuar trabalhando na missão, até onde eu puder, mas realmente eu quero daqui a alguns anos, estou fazendo quase 60 anos, então quando eu chegar aos meus 60 anos eu quero estar em algum outro lugar. Não posso te dizer ainda aonde, porque eu não tenho realmente assim uma direção de Deus, Tá. mas eu quero, não posso dizer hoje, eu vou morrer no Senegal. Tá. Eu quero ter outros, Tá nas mãos de outros Deus. planos. Na verdade, nem eu sei se eu vou morrer aqui no Brasil, Né? não é? A gente não sabe. Exatamente. Né? Os planos de Deus, né? A gente só sabe que são eu os melhores. estou aberta realmente aos planos de Deus. Eu tenho uma convicção de que em breve vai acabar o meu tempo no Senegal, de estar morando no Senegal, porém nunca deixar a missão. Né? Estarei sempre... Missão eterna. Missão realmente vai ser morrer na missão. Boa. Porém, Senegal, pode ser que a gente volte para o Brasil, vá para um outro campo missionário. Estamos aí, virando os nossos 60 anos, vamos ver o que o Senhor prepara para nós. Vivendo pela fé, né? Pela que é fé. O que a gente tem que fazer. Né? Confiando no Senhor sempre. Ana Paula, obrigada, viu? Foi muito bom esse bate-papo. Foi um prazer, foi uma alegria muito mesmo. Muito bacana. Tenho certeza, gente, que vocês foram edificados com esse testemunho. E se você pensou em alguém aí para mandar esse vídeo, caminha lá, curte, comenta, conta pra gente o que você achou, conta da sua experiência também, se você tem, se você quer ser missionário, escreve aqui pra gente, tá bom? Muito obrigada e até o próximo.